Olá, eu sou o pastor Álvaro Paraíba e falo desde Fort Myers, Flórida, nos Estados Unidos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estamos numa jornada de 31 dias de sabedoria com a leitura do livro de Provérbios. E hoje vamos ler e meditar no capítulo de número 2. Versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade e para quem guarda as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois a sabedoria entra no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e se desviam dos seus caminhos, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com as suas palavras, que deixou o guia da sua mocidade e esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas são para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão para as veredas da vida, para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão dela exterminados. O sábio inicia o capítulo no versículo 1, já se referindo à audiência com uma abordagem muito especial, chamando de filhos. Filho, uma conexão muito especial, como eu disse no episódio anterior, que entre pai e filho há uma conexão muito íntima, muito intensa, e nós jamais, exceto alguns, claro, que não se importam em não dar ouvidos aos seus pais, aos seus progenitores, nós que somos cristãos e que temos ensinamentos cristãos, aprendemos a respeitar e ouvir principalmente os nossos pais. E aqui, quando recebemos essa instrução, com este tratamento especial, chamando-nos de filho, e sugerindo que se nós aceitarmos as suas palavras e entender os seus mandamentos, para fazer atento o nosso ouvido à sabedoria,
e inclinar o coração ao entendimento. Já vimos que começa com um pedido condicionando com várias palavras condicionais, por exemplo, se aceitares as minhas palavras. Eu vejo aqui a primeira condicional para nós recebermos alguma coisa da parte de Deus. Precisamos aceitar. Segundo, esconder os seus mandamentos. Segunda parte do versículo primeiro, esconderes contigo os meus mandamentos. Primeiro, aceitar. Segundo, esconder. Terceiro, primeira parte do versículo 2, fazeres o teu ouvido atento à sabedoria. Inclinar, versículo 2. Inclinar, precisamos não somente aceitar e esconder, mas também se inclinar. A inclinação é um sinal de submissão, sujeição. Quando você se inclina, quando você se dobra à palavra de uma pessoa, é sinal de submissão e aceitação. Precisamos fazer isso com os ensinamentos do nosso bondoso Senhor. Versículo 3. Se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz. Se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares. Duas últimas condicionais, se clamares. O clamor é uma busca intensa por alguma coisa. Pouco vemos as pessoas clamando por conhecimento. Às vezes é muito comum ver as pessoas clamando por atendimento às suas necessidades. Elas clamam ao Senhor por situações que precisam ser resolvidas. Elas clamam ao Senhor por necessidades que precisam ser supridas. Mas dificilmente ouvimos pessoas clamando ao Senhor por conhecimento. De uma forma muito intensa, como a busca, o clamor por algo primordial, necessário nas nossas vidas, como um alimento, como a água que nós precisamos para sobreviver. Nós precisamos também entender que precisamos clamar ao Senhor por conhecimento. Conhecimento é importante e por inteligência alçar a nossa voz. Falar muito claro e audível. Fazer um pedido específico ao Senhor. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, versículo 6. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. O Senhor é que dá a sabedoria. Aliás, o Senhor Deus, Ele é a própria sabedoria. No capítulo passado, nós lemos que temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento. Conhecimento, se busca conhecimento, se adquire. Conhecimento se corre atrás para adquiri-lo. Conhecimento, às vezes, nos custa alguma coisa, nos custa tempo, nos custa investimentos.
para adquirirmos o conhecimento. E o entendimento é quando você faz bom uso do seu conhecimento. Quando você aplica aquilo que você adquiriu, conhecimento adquirido, aí você está manifestando o entendimento. Versículo 8: para que guardem as veredas do juízo, ele preservará o caminho dos seus santos. Seremos preservados pela sabedoria. Guardará nossas veredas, as veredas do juízo. Versículo 9: entenderás a justiça, o juízo e a equidade e todas as boas veredas, todos os bons caminhos, tudo de bom nos acontecerá a partir do momento que adquirirmos a sabedoria e o entendimento. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará. Estamos falando aqui de conservação, de manutenção de uma postura, de porte, de comportamento, de perseverança em uma certa posição. Para afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Há caminhos tortuosos e há homens também maus. Há homens que procuram estar fazendo sempre o mal e, de alguma forma, engodar aqueles que estão no caminho do bem. Precisamos ter atenção a isso. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, e uma espécie de desvio de conduta, desvio do caminho certo, deixam as veredas da retidão. Alguém que já andou com o Senhor, alguém que já esteve nos caminhos do Senhor, trilhando a comunhão do Senhor, agora está numa vereda de caminhos escusos, né? Deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escuros. Deixam, abandonam os caminhos da retidão, os caminhos do Senhor. Versículo 14. Que se alegram em fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus. Uma classe de pessoa perversa, e não somente faz o mal, e não somente pratica a injustiça, mas também se alegram, folgam na perversidade dos outros maus. Tem prazer em apenas contemplar a maldade dos maus. Vejam que classe de pessoas que ele está falando. Se alegram de fazer o mal e também se alegram da perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e se desviam pelos meus caminhos. Para afastar da mulher estranha,
Sim, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Muito cuidado com as palavras doces de certas mulheres. Muito cuidado com as palavras de engano da mulher que lisonjeia. Lisonjear, às vezes entendemos como elogio, mas a lisonja tem um aspecto ruim. E o significado adverso não é aquilo que nós pensamos. A lisonja, ela pende para falar algo que não é verdadeiro. Se fala aquilo para tentar adquirir alguma coisa em troca. Lisonja com palavras em troca de algum benefício. Que deixa o guia da sua mocidade e esquece da aliança com seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Para os mortos. Todos os que se dirigem a ela, a mulher estranha, não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. É um caminho sem volta. Um caminho que a pessoa é tentada a seguir pensando que voltará ao seu caminho normal e ele se perde por uma, por outra e por outras e acaba não retornando mais, não tem mais volta. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão. Perdem o tino, perdem a sensatez. São pessoas tolas, pessoas que perderam o entendimento. 20. Para andares pelos caminhos dos bons e te conservares na vereda dos justos. 21. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão dela exterminados. Os dois últimos versículos apontam para um tempo que ainda iremos viver, que ainda iremos contemplar. Os retos habitando na terra junto com os íntegros. Mas os ímpios não estarão mais lá, pois serão arrancados e os transgressores exterminados. Assim chegamos ao final do nosso segundo dia da nossa jornada de 31 dias da sabedoria. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Estaremos no dia de manhã, dia 3, com o capítulo número 3 do livro de Provérbios. Esteja nos acompanhando, lendo a sua Bíblia, cada capítulo, e também meditando, e traz aqui o seu comentário, compartilha conosco do seu provérbio favorito, e assim você estará participando junto com nós dessa jornada. Que Deus te abençoe.